Oi, eu sou a Cash do Paixão Literária e no vídeo de hoje vou fazer algumas recomendações de livros para quem quer começar no mundo da leitura. Todos esses livros que eu vou mostrar para vocês têm uma coisa em comum, que são livros muito fáceis de serem lidos. Alguns deles até podem ser um pouquinho grandes, mas a maioria são livros que têm uma escrita muito fácil, uma escrita muito dinâmica. Isso vai facilitar na hora de começar a ler alguma coisa. Lembrando que esses livros não precisam ser lidos apenas por leitores iniciantes, e sim qualquer pessoa que queira ler um livro mais tranquilo, um livro mais fácil de ser lido, ou até mesmo para sair de ressaca literária. Esses livros são ótimos para isso. Então vamos começar com as recomendações. Eu separei, na verdade, por gênero literário. E o primeiro gênero que eu quero falar pra vocês é suspense, thriller, mistério, esse tipo de livro. E o primeiro livro que eu quero mostrar é A Maldição do Mar. Esse livro que, apesar de ter lido recentemente, é um livro super fácil de ler. Que se eu tivesse lido lá anos atrás, quando eu tava realmente começando a ter um hábito de leitura, eu teria me dado super bem, porque é um livro que te envolve muito. É um livro muito gostoso de ler e tem um mistério super legal. Eu já fiz vídeo pra vocês aqui no canal sobre esse livro, que vou deixar aqui nos cards. Como eu vou falar sobre vários vídeos ao longo desse aqui, eu vou deixar tanto nos cards quanto aqui na descrição, porque eu acho que não vai caber todos nos cards. O segundo livro que eu quero mostrar pra vocês é Mentirosos. Esse livro, que há um tempo atrás foi muito hypado, e daí do nada todo mundo parou de falar, e agora as pessoas voltaram a falar sobre Mentirosos. Esse é um livro daqueles que tem um plot twist maravilhoso e que tem uma leitura também super fácil, é um livro super curtinho de mistério, que é ótimo pra começar nesse gênero. E o último livro que eu quero mostrar, esse envolve um pouco mais de investigação, que é Onde Nós Está Mentindo. Esse livro, que ele vai ter bem uma investigação, nós vamos ter 5 alunos que estão numa sala de detenção e um deles acaba morto e, obviamente, os 4 que estão vivos vão ser os suspeitos. Eu achei muito legal quando eu li esse livro. Ele tem uma continuação, que eu também fiz vídeo pra vocês, que vai estar aqui nos cards. Eu falei tanto do segundo quanto desse primeiro livro, não tem spoiler nenhum, então vocês podem dar uma conferida. Agora, mudando de gênero, indo pra distopia, o que eu mais recomendo a ser lido é Legend. Essa que é uma trilogia de distopia. Eu poderia recomendar pra vocês Jogos Vorazes, mas eu acredito que esse livro aqui tem uma escrita um pouco mais fluida, uma escrita um pouco mais jovem, até mesmo que Jogos Vorazes. Apesar de que eu comecei a ler muito por causa de Jogos Vorazes, esse daqui também é um livro muito fácil, muito gostoso de ler. E é uma trilogia, os 3 livros são bem curtinhos assim, então é ótimo, super jovem. E agora, continuando no mundo da distopia, mas indo um pouco mais pro lado da fantasia, nós temos A Rainha Vermelha. Esse é um livro que, se você quer começar a ler fantasia, sem dúvida, o que eu mais recomendo de todos é A Rainha Vermelha. Principalmente por causa da escrita da Victoria Aveyard. É uma escrita muito fácil. Esse é um livro um pouco mais comprido, ele tem acho que quase 400 páginas. Mas é um livro que ele vai te prender desde o começo. Eu gosto muito dessa série, eu li 2 vezes ela. E é realmente uma escrita muito fácil. Até nos momentos em que a história tá meio devagar, a escrita acaba ajudando muito. E é basicamente por isso que eu recomendo esse livro pra quem quer começar a ler fantasia. Por causa da escrita da Victoria. E também porque é um mundo relativamente simples comparado à grande parte das fantasias. Então, esse é ótimo pra começar. Continuando no mundo da fantasia, mas agora indo um pouco mais a fundo na parte mitológica, nós temos A Rebelde do Deserto. Esse daqui é o segundo livro, porque eu infelizmente não tenho o primeiro livro da trilogia, mas tá valendo aqui só pra representar essa trilogia. Esse é um livro que também tem uma escrita muito fácil, também é ótimo pra começar a ler fantasia, só que aqui ele vai ter uma mitologia um pouco mais complexa. Ele vai ter mais histórias, uma coisa um pouco mais aprofundada mesmo. Então, se você quer algo um pouco mais místico, envolvendo desertos, esse daqui também é perfeito, mas a escrita continua sendo super simples e super fácil, super gostosa de ler. E a última recomendação de fantasia, esse é para as pessoas que querem começar a ler fantasia, mas tem muito medo de ser um mundo muito complexo, de ser algo muito complexo. Eu aconselho a ler Instrumentos Mortais, porque esse, apesar de também ser grande, ele é uma fantasia contemporânea, ou seja, apesar de ter elementos mágicos, elementos da fantasia, ele se passa nos dias atuais, se eu não me engano, em Nova York. Então, quem tem um pouquinho de receio de entrar num mundo onde não conhece nada, esse daqui pode ser um bom palpite. Eu sei que muita gente que começou na fantasia começou por causa de Instrumentos Mortais, então é por isso que eu tô recomendando pra vocês. O próximo gênero que eu quis falar pra vocês é romance. Hoje em dia eu não leio mais tantos livros de romance, puramente romance,
mas eu tenho alguns para recomendar. Pelo menos todos os livros que eu li, que eu me lembre, eles têm uma escrita mais simples, uma escrita mais fácil. O romance tem essa característica de prender bastante o leitor, de ser algo um pouco mais fácil de ler. Então, por isso que eu separei os livros de romance mais por faixa etária. Começando por quem é mais jovenzinho, eu escolhi 2. O primeiro é Para Todos os Garotos que Já Amei. Essa trilogia que tem série, se eu não me engano, é na Netflix. É um livrinho super bonitinho, super amorzinho, bem aquele livrinho sessão da tarde, mas que é super amorzinho pra quem quer começar a ler. Pra quem é jovem, provavelmente vai gostar desse livro aqui. Outro livro também bem jovenzinho, só que esse é pra quem quer uma pitada de drama, chorar um pouquinho, é A Copa das Estrelas. Não tem como eu não recomendar esse livro. Esse livro foi um livro que me destruiu, foi um livro muito triste pra mim, mas que eu amei demais ler, porque o John Green, ele tem uma escrita muito fácil. Eu já li outros livros dele que eu também gosto bastante, mas eu quis recomendar A Copa das Estrelas. Eu sei que hoje é praticamente impossível alguém que não tenha pego spoiler de A Copa das Estrelas, mas eu ainda assim acho que vale a pena ler o livro. E agora um romance para quem é um pouco mais adulto, eu recomendo Uma Curva no Tempo. Esse livro aqui não é muito falado, mas que é um livro de uma história muito emocionante, muito, muito bonito. Também é um livrinho pra soltar algumas lágrimas, mas é muito, muito gostoso de ler. Ele te prende, ele te envolve muito, e ele é um livro super curtinho, super rápido de ler, então é perfeito. E agora, pra quem tá nesse meio termo entre jovem e adulto, eu recomendo Um Caso Perdido, da Colleen Hoover. Na verdade, a Colleen Hoover como um todo, eu recomendo ela pra tanto quem é jovem e adulto quanto pra quem é adulto, porque os livros dela são simplesmente incríveis. Eu li 6 dos livros dela, e o que eu mais gosto nessa leitura é que a Colleen Hoover, ela tem uma forma muito simples de trazer temáticas, às vezes pesadas, temáticas muito importantes para nossa vida. E ela faz isso de uma forma muito, muito bonita, de uma forma muito, muito boa. Na verdade, praticamente todos os livros da Colleen Hoover que eu li, eu recomendo. Menos um, que quem acompanha o canal sabe qual que é. Mas tirando ele, Assim que Acaba, As Mil Partes do Meu Coração, Verity, Se Não Fosse Você, eu recomendo todos eles, porque eu acho a escrita da Colleen Hoover muito, muito boa. Então, se você tá nessas duas faixas etárias, ou se você gosta de um livro um pouco mais de drama, tem livro de suspense também, então eu acho perfeito Colleen Hoover para quem quer uma leitura dinâmica e ao mesmo tempo muito emocionante. Eu só dou uma dica aí pra ficarem de olho, porque tem alguns livros da Colleen Hoover que tem faixa etária acima de 18 anos, porque pega alguns temas mais pesados, alguns gatilhos, então aí se você é mais jovenzinha, aconselho você esperar um pouco pra ler esses livros. E o último livro que eu vim recomendar pra vocês é pra quem quer começar a ler um pouquinho de livro clássico, mas tem muito medo, eu aconselho você a começar por um livro clássico infanto-juvenil. E no caso, o que eu mais gosto, que eu recomendo de olhos fechados, é O Mágico de Oz. Eu tenho essas duas edições simplesmente lindas, eu já fiz uma comparação nessas duas edições pra vocês que tá aqui no canal, que eu vou deixar nos cards e na descrição. Mas esse daqui é aquele tipo de livro que vai deixar o seu coração quentinho, que é muito, muito gostoso de ler. Quem já assistiu o filme provavelmente sabe que é aquela coisa muito mágica e muito linda. O livro é tão lindo quanto o filme. E daí alguém pode me perguntar se eu não recomendo Alice no País das Maravilhas, já que O Mágico de Oz e Alice são muito comparados. Não, eu não recomendo Alice no País das Maravilhas pra quem tá começando na leitura, porque eu sei que a gente assiste os filmes, tem tanto filme e desenho quanto o filme mais recente, que eles trazem a ilusão de que é uma história fácil, gostosa de ler, mas na real é um livro extremamente confuso. Eu sou muito fã de Alice no País das Maravilhas, eu já li o livro, eu acho, 3 ou 4 vezes, e até hoje a história é muito confusa pra mim. Então, se você tá começando, eu aconselho muito mais ler O Mágico de Oz do que Alice no País das Maravilhas, apesar de achar Alice no País das Maravilhas uma história incrível também. Essas foram algumas das recomendações de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um joinha se vocês gostaram. E comentem aqui embaixo pra mim qual é o livro que fez você começar a ler. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.